49 e nós vamos enviar para você essa revista. E sabe o que é melhor? Sem custo nenhum. Você vai entender como todos esses problemas serão resolvidos na ótica de Deus, tá bem? Vamos entrar no tema de hoje. Na vida, as coisas nem sempre são o que parecem, nem todo vazio é visível. E esse é o problema que vai afetar todo ser humano. Você pode até olhar para alguém e parece que está tudo bem olhando para ela. A rotina está funcionando, as responsabilidades estão sendo cumpridas. A vida parece que está seguindo aparentemente o seu fluxo normal, está tudo no lugar. Mas por dentro dessa pessoa que você olha, alguma coisa já se perdeu. A presença já não é mais a mesma, a fé não tem mais a mesma força. A alegria não tem o mesmo brilho. E aquilo que é mais perigoso é que tudo isso não acontece assim, de uma vez, do dia para a noite. Não é um colapso. Sabe o que é isso? Isso é um esvaziamento. É silencioso, é progressivo, é quase que imperceptível. Agora pensa aqui comigo. Como é que algo que foi cheio de Deus pode agora, aos poucos, se tornando vazio, especialmente da presença dele? Como é que um lugar que foi marcado pela presença de Deus, Deus se manifestou ali, pode agora perder exatamente aquilo que o tornava especial? E mais do que isso, será que isso pode acontecer hoje com uma pessoa? Pode acontecer com uma família? Pode acontecer com uma igreja? Ou quem sabe, com você? Hoje eu quero olhar com você para uma cidade que viveu exatamente esse drama. Uma cidade que foi escolhida, uma cidade que foi visitada, uma cidade que foi amada por Deus, mas que em diferentes momentos da sua história, ela se tornou vazia da presença de Deus. A gente está chegando aqui no último episódio dessa série fantástica, que eu recomendo você assistir todos os episódios se você perdeu os episódios anteriores. A série é Pelos Muitos Caminhos de Deus. Nós fizemos em 11 episódios aqui uma jornada pelas Escrituras para entender que cada lugar revela não apenas um cenário, revela um movimento de Deus vindo em nossa direção. E se você perdeu algum episódio, é só você entrar no nosso canal, está aparecendo aqui, olha, a Dani colocou o GC, é o youtube.com/, está escrito NT. Lá você vai poder assistir, você vai poder rever esse episódio, vai poder compartilhar com as pessoas e abençoar a vida delas também. Porque no fim das contas, de acordo com o que a gente viu nessa série, não é o assunto, não é só sobre lugares, não é só sobre aquilo que Deus pode fazer em algum lugar específico, mas aquilo que Ele pode fazer em nós, de acordo com o que Ele já fez em algum lugar no passado. E o texto de hoje, está com a Bíblia aí? Me acompanhe então no Evangelho de Mateus, capítulo 23. Eu quero ler com você o verso 37. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não o quiseste. Duro, não é? Você percebe a dor aqui nesse texto? Não é só uma cidade. Aqui você encontra o reflexo de pessoas, de corações que recusaram a presença de Deus. E a pergunta que fica é como que isso aconteceu? E é isso que a gente vai começar a entender agora, já nesse primeiro passo da nossa jornada de hoje. Vamos entender Jerusalém agora como o lugar que foi na história a presença de Deus para o seu povo. Vamos pensar comigo aqui numa questão. Jerusalém não era uma cidade qualquer. Ela não nasceu comum. Essa cidade já nasce com um propósito. Antes dela ser Jerusalém, ela já carregava um significado. Olha só que lindo isso. Lá no livro do Gênesis, capítulo 14, essa cidade vai aparecer se chamando Salém, paz na língua hebraica. E aqui vai surgir um dos mistérios mais interessantes da Bíblia.
Melquisedeque, que é um rei de justiça, é um sacerdote do Deus Altíssimo, que estava naquele lugar. Você consegue perceber o significado profundo dessa figura? Antes de existir um templo ali, antes de existir Israel como uma nação, aquele lugar já era um ponto de encontro de Deus com a humanidade. E se Deus estivesse dizendo, ele faria assim, olha, esse lugar aqui vai ser diferente. E ao longo da história, isso acaba se confirmando. Quer ver, por exemplo, lá no Salmo 132, olha o que o Senhor fala sobre aquele lugar. Ele diz assim, escolhi Sião. Entenda que Sião é o nome do monte onde está a cidade de Jerusalém. Diz assim, olha, escolhi Sião, desejei para a minha habitação. Como você sonha com uma casa, você se planeja, programa para construir uma casa dos seus sonhos. Deus disse, eu escolhi Sião e desejei para ser a minha habitação. E então Jerusalém vai se tornar o centro da presença, o lugar do templo. Vai ser o símbolo visível de que Deus está habitando no meio do seu povo. Mas aqui então vai começar uma tensão, porque Jerusalém não era só um lugar físico, ela era um símbolo, um arquétipo, era uma cidade que estava sobre o monte com uma vitrine espiritual ao seu redor, que convidava as nações a olharem para si, para entenderem quem Deus era. Esse é o cenário da cidade de Jerusalém. O profeta Isaías, no capítulo 49, ele vai dizer assim que Israel deveria ser luz para os gentios. Ou seja, a cidade de Jerusalém deveria revelar Deus, não deveria escondê-lo das demais nações. Mas o que acontece quando o símbolo permanece, mas a presença se perde? O texto bíblico vai mostrar algo muito impressionante. No ano de 586 a.C., os babilônicos invadiram a cidade pela terceira vez. E eles destruíram tudo, inclusive o templo. E o restante do povo que estava ali foi levado cativo. E olha só como é descrito esse momento. Lamentações, capítulo 1, o verso 1 e o verso 2, vai descrever essa cena da seguinte forma. Como está solitária aquela cidade, que antes estava cheia de povo. Veja como Jerusalém finalmente ficou. Você percebe aqui o contraste? Antes ela estava cheia, mas agora Jerusalém se encontrava vazia. Mas não era ausência de pessoas. Aqui tem algo muito mais profundo. O profeta Ezequiel, no seu livro, no capítulo 10, ele vai descrever esse momento de uma forma mais trágica. Ele vai dizer assim, olha, que a glória de Deus, finalmente ela deixa o templo, ela vai até uma das colinas da cidade e finalmente Deus abandona aquele lugar. Esse aqui é o ponto. A cidade não ficou vazia porque o inimigo entrou. A verdade é, o inimigo entrou porque Deus já havia saído. Porque quando a presença de Deus se retira, o que sobra é só estrutura. E talvez aqui esteja algo que precisa mexer um pouquinho mais com a gente. É possível você ter história, é possível você ter tradição, você ter forma, mas ainda assim você está vazio, vazio por dentro. Jerusalém continuava sendo Jerusalém, mas já não era mais o mesmo lugar. E a pergunta agora não é mais sobre a cidade, é sobre você, é sobre também a minha vida. Como é que um lugar escolhido por Deus consegue chegar nesse ponto? E é aqui que a história vai revelar que quando nós chegamos no segundo momento, essa queda, ela acontece. E agora eu quero olhar para Jerusalém com você como sendo um lugar vazio, não mais um lugar cheio. Pensa aqui comigo, o que é mais grave? Você nunca ter recebido Deus ou você receber Deus e ao mesmo tempo rejeitá-lo? Veja, Jerusalém teve uma segunda oportunidade. Quando eles voltam do exílio babilônico, a cidade foi reconstruída, os muros foram levantados, o templo foi restaurado, a vida voltou.
Mas tinha alguma coisa ainda diferente naquele lugar. A estrutura estava em pé, mas o coração ainda estava distante. Então vai acontecer o momento mais decisivo da história. O que foi que aconteceu? Deus agora não envia profetas, conforme no texto que nós lemos no princípio. Deus vem pessoalmente e ele entra na cidade de Jerusalém. Agora, pensa aqui nessa cena. O Filho de Deus caminhando pelas ruas da cidade, curando pessoas, ensinando, restaurando. Finalmente a presença de Deus outra vez é vista agora corporeamente no meio do povo. Mas como é que foi que a cidade reagiu? Quer ver? Lucas vai descrever isso no capítulo 19, o verso 41. Sabe o que Lucas vai dizer? Que Jesus começou a chorar. Jesus olha para a cidade e ele começa a chorar. E na sequência, sabe o que ele declara? Ele diz assim, olha, isso aqui é triste demais. Se ao menos hoje você soubesse o que traz a paz. Ah, se ao menos, Jerusalém, você soubesse o que poderia te trazer paz. Veja, Jerusalém está esperando paz, mas rejeitou aquele que era a própria paz. E aí vem uma das frases mais fortes da Bíblia, no próprio capítulo 19 de Lucas, o verso 44. Ele olha para a cidade e Lucas diz que ele profere uma sentença. Não ficará aqui pedra sobre pedra, porque você não reconheceu Jerusalém, o tempo da sua visitação. E aqui está o ponto central. O problema não foi a falta de oportunidade, foi a falta de discernimento. O próprio Deus visitou, mas ele não foi reconhecido. E qual foi o resultado? As palavras de Cristo se cumpriram no ano 70, depois dele. Os romanos cercaram a cidade, imagina a cena. E agora o templo é destruído mais uma vez, definitivamente. Agora Jerusalém é arrasada. Tem um historiador que foi testemunha, Flávio Joséfo, ele descreve como que a devastação foi terrível. Algo que aparentemente era impossível de você acreditar. Ele diz que ali havia existido uma cidade. E ele fala que o problema foi a devastação e a falta de percepção das pessoas. Entenda aqui uma coisa, ó. Olhando para Jerusalém, o problema, a destruição no ano 70, não começou na guerra, não. O problema começou antes. Começou quando a presença de Deus, a presença de Cristo foi rejeitada. Existe algo extremamente perigoso na vida espiritual. Não é só você se afastar de Deus, é você se acostumar com Ele e ainda assim não reconhecer quando Ele está perto de você. Jerusalém tinha um templo, tinha um culto. Você consegue entender? Tinha uma religião ativa, operando ali, mas não tinha mais sensibilidade. Isso que Jesus em Mateus 27, o verso 37, vai dizer as palavras que eu li com você. Palavras duras, mas palavras que foram proferidas para que aquela cidade entendesse o seu problema. O que diz lá esse texto? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, mas você não quis. Percebe? Não foi Deus que se afastou primeiro. Foi o coração das pessoas daquela cidade que se fechou. Talvez aqui esteja a pergunta mais séria até agora. É possível você estar perto de Deus e mesmo assim não perceber quando Ele está passando por você? Porque quando a presença dEle é ignorada, o vazio dentro do coração volta. A história ainda não terminou, porque existe uma terceira Jerusalém. E essa daqui vai nos levar para um desfecho que é completamente diferente. Agora, eu quero olhar para Jerusalém para entender como que Deus vai fazer com que essa cidade saia do vazio para a plenitude. Como Deus vai fazer isso?
Quando as coisas chegam dentro de um contexto assim, é provável você pensar que o vazio que o pecado traz, ele é insuperável. Mas entenda uma coisa, Deus é especialista em desfazer as mazelas do pecado. Jerusalém, dentro do contexto bíblico, não vai terminar com a sua realidade esvaziada, destruída. A história final de Jerusalém não vai terminar com a presença de Deus sendo finalmente rejeitada. Não vai terminar a história com perdas definitivas. A Bíblia não termina com Jerusalém destruída. A Bíblia termina lá no último livro, no livro do Apocalipse, mostrando a restauração completa dessa cidade. Esta é a visão que o profeta João teve no Apocalipse, capítulo 21, o verso 2. João tem uma visão e ele vê a santa cidade, a Nova Jerusalém. E ele vê essa cidade, você lembra da cena? Ele vê essa cidade descendo do céu, da parte de Deus. Ela está preparada como se fosse uma noiva indo para o casamento com o seu noivo. Você percebe a mudança? Aquela cidade que era vazia, agora é uma cidade preparada. Uma cidade que tinha sido historicamente marcada pela rejeição de Deus, do sagrado, agora ela é marcada pelo encontro com Deus e com o sagrado. E aí vem uma promessa extraordinária que João vai colocar na sequência do capítulo 21. Ele diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os homens. A palavra tabernáculo significa a habitação de Deus com os homens. E ele complementa dizendo: Deus habitará com eles. E isso aqui muda tudo. Porque o maior problema nunca foi a cidade, sempre foi a distância. E agora, não existe mais distância, não existe mais separação, não existe mais silêncio, não existe mais o vazio dentro do coração das pessoas. E aí o Apocalipse, no capítulo 21, verso 4, vai dizer: e Deus, nesse momento, enxugará dos olhos toda lágrima. Não vai haver mais morte, nem dor, nem pranto. Você consegue perceber? Tudo aquilo que o pecado esvaziou, Deus está restaurando. Talvez você esteja exatamente no meio desse processo. Talvez a sua vida hoje ainda se pareça mais com a Jerusalém em ruínas do que com a cidade restaurada. Mas escuta o que eu vou te dizer aqui com o seu coração aberto. Deus não terminou a sua história. Existe uma cidade sendo preparada. Existe um lugar onde a presença nunca mais vai embora. Existe um futuro onde o vazio, ele vai deixar de existir. E mais do que isso, Deus não está apenas preparando um lugar, Ele está preparando pessoas que decidiram não viver só de aparência, mas de presença. Porque no final, não é sobre você chegar em uma cidade, é sobre você viver com Deus. E a pergunta para você é: você está se preparando para habitar onde Deus está? Me permita falar agora o seu coração. Você sabe que alguma coisa não está bem. Você não precisa que ninguém te diga isso, você sente. Sua fé já não é mais como antes. Você já não ora mais como antes. Você já não sente mais Deus na sua vida como antes. Talvez você tentou até agora, tentou ocupar sua mente, tentou trabalhar mais, tentou se distrair, mas o vazio continua lá. O problema não é a falta de religião, não é a falta de igreja, não é a falta de informação, é a falta de presença. Você se acostumou a viver sem Deus estando perto. Isso está roubando a sua paz, isso está tirando de você a sua alegria, isso está roubando o sentido da sua vida. Talvez você já tenha até aceitado isso, você tenha pensado: não, é assim mesmo. Todo mundo vive assim. Não, isso aqui não é normal. Jesus não morreu na cruz para você viver uma vida vazia, sem sentido. O que mais impressiona dentro da história de Jerusalém
não é destruição, é o aviso. Jesus disse antes, ele chamou antes, ele avisou antes, ele estendeu a mão antes, mas as pessoas ali não quiseram. E aqui está o ponto, Deus está falando com você hoje, não é sobre coincidência, é sobre a providência, não é só uma mensagem, é Deus te chamando de volta. Você precisa decidir. O que vai continuar do jeito que está empurrando a sua vida, carregando esse vazio? Mas eu queria que você lembrasse que você tem outra opção. Você pode parar, você pode voltar para a oração, voltar para a palavra, voltar para a presença de Deus. Mesmo sem vontade, mesmo sem sentir, mesmo você estando quebrado, porque Deus não entra numa vida perfeita, Ele entra numa vida aberta. E se você abrir, Ele entra, e quando Ele entra, Ele muda completamente tudo, o seu coração, muda você. Não adia mais isso não. Fale com Deus hoje, do jeito que você está. O que você precisa não é mais tempo, não é mais força. Você precisa de Deus de volta na sua vida. E Ele pode entrar agora, se você permitir. Ele pode mudar tudo, o seu coração. Você pode voltar a sentir a presença de Deus. Topa? Vamos pedir isso para Ele? Senhor, a nossa oração hoje é um pedido para que o Senhor entre dentro do nosso coração, preencha o nosso vazio e nos devolva aquilo que nós perdemos e não conseguimos naturalmente reconquistar. Alegria, paz, felicidade, perdão. Muda a nossa história, Senhor. Começa aqui dentro a mostrar o paraíso, a eternidade para cada um de nós. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. O programa está terminando, mas eu queria te lembrar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito. Até lá.